preste atenção, por se multiplicar a maldade, a iniquidade, no meio daqueles que são discípulos, que vão seguir os falsos profetas e já não mais seguirão a palavra do Evangelho, o que vai acontecer é que muitos se escandalizarão. E você já encontrou uma época onde a iniquidade tenha estado mais presente dentro da igreja, no meio dos discípulos de Cristo, quanto neste tempo? Houve alguns períodos na história da igreja com grande proliferação de maldade e de iniquidade, especialmente nos anos do século VII ou VI até o século XVI, houve uma quantidade enorme de loucuras indescritíveis praticadas em nome de Jesus. Aí veio a reforma protestante e deu uma amainada, uma diminuída, mas não durou nem 50 anos. 100 anos depois já havia muito ódio também entre esses filhos da reforma. E o amor foi se esfriando, e as fogueiras foram acesas, e os enforcamentos foram praticados, e as bruxas de Salém se manifestaram para todo lado, como continuam presentíssimas entre nós. E aí Jesus diz para você, diz a mim, diz a quem quiser ouvir: aquele, porém, que no meio disso tudo, apesar disso tudo, perseverar. É um tempo de solidão, quase ninguém com você, a maioria contra você, a maioria não entende o que você diz. Como Paulo tinha dito, eles cercar-se-ão de mestres, segundo o desejo e o capricho e as ganâncias do seu próprio coração. E nesse tempo eles não suportarão a palavra do Evangelho. Paulo diz, lhes dará coceira nos ouvidos. Eles saem correndo, eles não querem nem ouvir. É uma perturbação que eles não suportam. E é em meio a tudo isso, e é contra tudo isso, e apesar de tudo isso que Jesus diz, que qualquer um de nós, que apesar disso tudo, perseverar no Evangelho puro, simples, até o fim, seja porque partirmos ou partamos, ou seja porque o Senhor volte para nós, somente esses serão salvos. Os demais podem ser cristãos como sejam, como digam que são, mas se perderão no engano. Como Jesus disse, olhem, não sejam enganados. Virão muitos, não poucos, para todo lado. Não será uma coisa rara. Será a manifestação mais comum. Será da falsa pregação, o falso Cristo, do falso Jesus, do falso Messias, das falsas promessas. E enganarão a muitos. E eles terão muitos profetas repetindo, tentando sugestionar, condicionar, tentando desviar, provocar escândalo no coração dos discípulos em relação ao Evangelho de Jesus. É o Evangelho que, nesse tempo, é o maior escândalo, é o Evangelho. Eu fico vendo pastores há muitos anos. Eu acompanho vida de pastor há 50 anos e, por alguma razão,
Muitos confiam em mim, suas esposas a vida inteira confiaram e abriram suas vidas e corações. Pastor para todo lado, traindo, adulterando, esposas magoadas fazendo a mesma coisa. Há 50 anos me procuram, milhares e milhares e milhares, cartas aos milhares, confissões aos milhares. Mas esse não é o escândalo, porque, de certa forma, a igreja aprendeu a lidar com isso. Hoje em dia tem pastor que apronta, e a igreja não faz nada. O importante é que ele é carismático e quando ele está ali na frente, muita gente vem ouvi-lo, e ele é divertido, ele faz as pessoas entrarem num estado de entretenimento, é bom. Então deixa para lá o que ele faz, onde ele bota lá o pinto dele, não me interessa. Aí, ontem mesmo, eu fiquei sabendo de mais um grande conhecido pastor no ambiente pentecostal brasileiro que anda engravidando menininhas. E vejam só como o amor morreu. Quando a moça procurou, e ele é pastor de uma das maiores igrejas do Brasil, e disse, olha, eu estou grávida do senhor, ele mandou chamar o marido dela no gabinete, falou, a tua mulher me disse que está grávida de mim, eu estava realmente pegando ela, agora vocês só têm duas opções eu dou a vocês. A primeira opção é saiam do Brasil, que eu pago e sustento a criança, mando dinheiro para elas, se vocês forem para outro país. Agora, a segunda opção é ficar no Brasil e morrer todo mundo. Porque se vocês ficarem aqui e quiserem transformar isso numa conversa pública, vocês vão morrer. Você é o pastor de uma das maiores igrejas pentecostais do Brasil fazendo isso. E como ele, há uma quantidade enorme. Meu Deus, eu já fui chamado em lugares onde a secretária encontrou fetos que o pastor provocou o aborto da pessoa em que ele tinha engravidado dentro do banheiro do seu gabinete e deixou o feto na privada e saiu para fazer outra coisa. A secretária entrou, viu aquilo, entrou em pânico. Tem coisas indizíveis que eu não tenho tempo para ficar falando de lixo, de nojeira, de putrefação espiritual. Mas o fato é que não há nenhuma outra profecia do Evangelho mais veemente, mais poderosa, mais nevrálgica, mais sensível, mais escatológica, mais absolutamente essencial do que essa afirmação profética de Jesus, que, aliás, é uma profecia consequencial. Ele diz, por causa de tudo que eles vão se tornando antes, como sapo na panela fervente, eles vão se acostumando, vai chegar uma hora em que eles não vão mais sentir a fervura do ódio, do desamor, do escândalo, da traição, das mentiras sucessivas, das guerras de poder, das maldades, das promiscuidades, dos enganos diversos, do domínio dessas pessoas sobre as almas dos outros, como se fossem os deuses locais, dominando o coração daquele que não sabe discernir e tem medo, entra em pânico, pensa que está pecando contra o Espírito Santo, que está desagradando a Deus, e eles ameaçam, eu vou retirar a minha cobertura, você vai ser amaldiçoado, se ficar nesse estado vai para o inferno. E são esses
espíritos de falsa profecia, do falso Cristo, do falso Jesus, que vem se acumulando, se acumulando, se acumulando, se acumulando, se repetindo, se repetindo, se repetindo. As pessoas não leem os evangelhos, não sabem quem é Jesus, falam o nome dele o tempo todo, mas não sabem quem ele é. Nunca entraram na casa dele, nunca deixaram ele entrar na casa delas, não conhecem o ensino, nem a palavra, nem o modo como Jesus viveu, praticou e nos ensinou a viver e a praticar. E nessa ignorância absoluta, a palavra do Evangelho passa a ser a boca do pastor, a boca do profeta, a boca dos que constroem, esculpem um falso Cristo, que é a cara de Satanás e não tem nada a ver com Jesus, mas os crentes cultuam, achando que com isso estão prestando culto a Deus. Então vem Jesus e diz, por causa de tudo isso, os corações vão ficar cauterizados, perderão a sensibilidade, as mentes ficarão endurecidas, empedernidas, até o cérebro perderá a capacidade de fazer sinapses novas. Eles terão sido engessados, terão sido completamente empedrados, até o cérebro perderá a plasticidade do pensamento criativo. O espírito estará esmagado pelo medo do pecado eterno. E a alma estará perdida, porque ela não é estimulada em nenhuma sensibilidade, em nenhuma forma de afetividade. Ao contrário, Jesus nos ensina que haverá uma normalização da perversidade, é isso que fará o amor se arrefecer. E à medida em que o amor vai se arrefecendo, Jesus disse que é no coração de quase todos. A maioria dos cristãos estará do outro lado, contra Jesus, contra o Evangelho. E quem quer que fale o Evangelho puro e simples será perseguido, odiado, rejeitado, blasfemado, até que chegue um dia e uma hora onde até muitos serão mortos, encarcerados, mas o mínimo que eles fazem é te colocar na categoria do blasfemo, do herético, do dissimulador, do falsificador do Evangelho, porque a palavra pura, cristalina, límpida, simples de Jesus dá agonia desesperadora nos seus ouvidos, eles saem correndo, eles não querem ouvir nem um minuto, nem um minuto. Eles têm pavor de ouvir, eles se regozijam na mentira, como diz Paulo, escrevendo aos Romanos, é que há momentos em que as pessoas trocam a verdade pela mentira, trocam deliberadamente, como tem gente que me diz, eu não tenho a menor dúvida que você prega o Evangelho, mas não é praticável, não é factível, eu preciso me dar muito bem, para isso eu tenho que atropelar pessoas, eu tenho que fazer um monte de coisas. Desculpa, Caio, você está pregando a verdade, e eu ouço isso há anos, mas eu estou querendo alguma coisa mais pragmática, que me dê poder no mundo, para me manifestar.